Passemos então agora aos verbos anômalos. Essa palavra anômalo lembra alguma coisa para vocês? Lembra outra palavra, não é? A palavra anormal. Anormal. Anômalo. Então é alguma coisa que foge muito ao que seria normal, ao que seria uma regra. Vamos pensar assim. Então os verbos anômalos, eles têm uma relação parecida com os verbos irregulares. A diferença é a seguinte: o verbo irregular, ele vai se afastar um pouco do paradigma, da regra dos verbos regulares. Os anômalos, eles são como se fossem uns irregulares, só que bem exagerados. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer, então, que um verbo anômalo, o radical dele não só sofre uma alteração leve, mas isso quer dizer que o radical dele muda totalmente quando ele é flexionado. Vamos anotar aqui um conceito para você fazer a sua anotação aí no seu caderno. Os anômalos, eles mudam totalmente o seu radical ao serem flexionados. Eles mudam totalmente o radical deles. Ou seja, não é uma alteração, é uma mudança total. São aqueles que durante a conjugação apresentam transformações profundas no radical. E é super fácil entender quais são os verbos anômalos, porque em língua portuguesa nós só temos 2 verbos que mudam totalmente, profundamente o radical ser flexionados. É o verbo ser e o verbo ir. São os únicos verbos irregulares chamados de anômalos. Olha aqui, então a gente vai saber que os anômalos, eles são como se fosse uma derivação dos irregulares. Eles são um tipo de verbos irregulares. O verbo ser, existem radicais diferentes. Sou, és, era e fui. Percebam aqui que uma conjugação não tem nenhuma relação com a outra. Sou, és, era e fui. E tudo isso aqui é o verbo ser. Eu sou, tu és, eu era, ele era, eu fui. O mesmo acontece com o verbo ir. Vou, fui e irei. Presente, pretérito perfeito e futuro do presente. Observem um radical. O radical desses 2 verbos aqui são eles mesmos, viu? Se você eliminar aqui o ir de terceira conjugação, vai eliminar o verbo totalmente. Então, o radical dele é ele mesmo. Sendo, então, uma mudança total aqui, profunda. Por isso que a gente classifica esses 2 aqui como irregulares anômalos. Chamamos eles 2 de verbos anômalos. Passemos agora à classificação dos verbos abundantes. Assim como os verbos anômalos lembram a palavra anormal, os verbos abundantes também, não é? Pelo próprio nome, nós vamos conseguir abstrair alguma coisa do conceito desse tipo de verbo. Abundante é aquilo que é muito, não é isso? Em excesso, em demasia. Muito, abundante. Temos comida em abundância, significa que temos muita comida. Saúde em abundância, não é isso? Muita saúde. São aqueles que apresentam mais de uma forma em uma mesma flexão. Isso ocorre geralmente no particípio, isso que é importante. Vocês lembram do particípio? O particípio é uma das formas nominais do verbo, que indica o quê? Quem é que lembra aí?
Particípio é ação o quê? Terminada. Concluída. Mas não tem nada a ver com tempo, viu? Isso aqui é a forma nominal. O verbo no infinitivo, quando ele apresenta a conjugação dele. E o verbo no gerúndio, quando está acontecendo, terminação NDO. Lembram disso? Lembram disso? E o particípio é quando está terminado, concluído. Terminação ado, édo, ido. E tem uma forma regular e uma forma irregular. Olha, vamos entender isso aqui sobre o particípio. A forma nominal do particípio, então, que é essa ação terminada do verbo, ela pode ser, então, apresentar-se como regular e como irregular. Vamos já entender isso aqui. O particípio que você aprendeu na sua vida até hoje é esse particípio aqui, ó. É o particípio regular. É aquele que tem a terminação, por exemplo, estudar. Como é o particípio do verbo estudar? Aí você vai me dizer que é estudado, não é isso? Brincar. Qual é o particípio do verbo brincar? Você vai me dizer que é brincado. Só que agora a gente vai perceber e entender que existe um outro tipo de particípio, que é chamado de particípio irregular. E esse particípio aqui, o irregular, ele não tem nenhuma relação com essa terminação aqui que a gente aprendeu a reconhecer o particípio até então. Observem aqui essa tabela. Aqui nós vamos ter os verbos no infinitivo, lembra aqui das formas nominais? Os verbos no infinitivo, quando eles estão apresentando as terminações que indicam as conjugações deles. O verbo no particípio, que é o regular, que você já conhece. Esse aqui, então, é o regular. E aqui ao lado, o particípio irregular. Observem aqui. Aceitar é o verbo no infinitivo. Como é ele no particípio? Aceitado. Só que esse particípio aqui é o particípio que nós chamamos de regular. Porque eu também posso indicar que a ação foi terminada, concluída, com aceito ou com aceite, certo? Ele teria aceitado a proposta. Ele teria aceito a proposta. Isso quer dizer, então, que esse aceitar é um verbo abundante, porque ele apresenta duas formas para o seu particípio. Acender, acendido e aceso. Eleger, elegido e eleito. Entregar, entregado e entregue. Enxugar, enxugado e enxuto. Expressar, expressado e expresso. Expulsar, expulsado e expulso. Extinguir, extinguido, extinto. Ganhar, ganhado e ganho. Imprimir, imprimido e impresso. Eu deveria ter impresso o trabalho antes da aula começar. Eu deveria ter imprimido o trabalho antes da aula começar. Isentar, vocês sabem o que significa esse verbo aqui? Isentar é livrar, tirar. Isentado e isento. Por exemplo, ao aluno que estuda na escola pública, ele é isento de pagar a inscrição do Enem no ano que ele está concluindo o terceiro ano do ensino médio. Matar, matado e morto. Salvar, salvado e salvo. Atingir, tingido, tingir, tingido e tinto. Todos os verbos apresentam dois particípios? Tá bom? Nem todos. Inclusive, muitas vezes, na língua coloquial, você pode achar e empregar verbos que não são abundantes como abundantes.